Sessão da tarde e sessão Corujão, para poder aí chegar ao seu lar, à sua vida, aonde você esteja, aqui você tem direito à informação. Exatamente, soma aí, ajuda a fortalecer a casa e vamos que vamos entreter. Deixe o seu joinha, o seu comentário, o seu like, vamos compartilhar, vamos entreter. Não esqueça não, vamos nobres senhores, acerca aí do direito à informação, é exatamente sobre os crimes contra a honra no Código de Processo Penal Brasileiro, crimes contra a honra, exatamente, você já vai ter em mente que os crimes contra a honra, temos a injúria, temos aí a calúnia e a difamação. Exatamente, o primeiro aspecto deve ser analisado para se configurar um crime contra a honra é a lesividade causada, o que pode ser causada na esfera jurídica do ofendido, bem como na honra subjetiva ou objetiva. Nesse sentido, podemos citar 3 crimes que compõem o rol dos crimes contra a honra. No 138 do Código Penal, que é a calúnia, e a difamação no artigo 139 e injúria no 140. São crimes de competência do Juizado Especial Criminal, uma vez que são classificados como crimes de menor potencial ofensivo, já que possui pena máxima não superior a 2 anos, conforme determina a Lei 9.099 de 95 em seu artigo 61. Entretanto, é imprescindível adicionar que a injúria qualificada não aplicar-se ao rito dos juizados especiais criminais, pois possui pena em abstrato de até 3 anos. Sendo assim, obedecerá aos preceitos legais do 519 ao 523 do Código de Processo Penal. Nesse viés, há jurisprudência consolidada acerca do assunto. O TJ do Rio Grande do Sul tem uma ementa, recurso em sentido estrito, de queixa-crime, injúria qualificada pelo artigo 140, parágrafo 3º, delito com pena de reclusão superior a 2 anos. A incompetência da turma recursal, a pena máxima prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, ultrapassa 2 anos, não sendo, pois, delito de competência dos juizados especiais. Competência declinada para o Tribunal e o Rio Grande do Sul. Unanimemente, a turma recursal criminal, turmas recursais, o relator aí é Cristina Pereira Gonçalves, que fora julgada em 27 de 2 de 2012. Concernente aos crimes propriamente dito, a calúnia configura-se no momento em que o sujeito imputa crime falso a outro, ou seja, quando falsamente afirma em desfavor de alguém ser esse autor de fato tido como criminoso. Nesse sentido, recebe em seu prejuízo de maneira errônea e dolorosa a imputação de fato ilícito. Ademais, é certo que a calúnia pode prejudicar a reputação da pessoa ofendida e causar danos de cunho emocional, psicológico. Quanto à difamação, acontece quando o ofensor profere atitudes desonrosas, atos imorais ou que possa interferir na integridade da reputação, honra objetiva do ofendido. Nesse passo, é certo dizer que a honra objetiva é o bem jurídico a ser tutelado contra as consequências e efeitos da difamação. A honra objetiva pode ser dita com a reputação da pessoa. Em outras palavras, é a imagem, a credibilidade, o reconhecimento pessoal frente à sociedade. Assim, é um crime que pode afetar a fama da pessoa ou o nome dela diante dos mais diversos grupos sociais.
Isso é ter uma má fama perante as pessoas do trabalho, faculdade, bairro ou família, por exemplo. Ao passo que a honra subjetiva é inerente ao ser humano. Isso é, fala-se em danos psicológicos, emocionais, pessoais, sinteticamente. Esse tipo de afetação à honra é ocasionado por uma ofensa de cunho verbal contra outro. Em verdade, todos os crimes contra a honra possuem ofensa de cunho verbal, seja como meio ou fim objetivado pelo prolator de tais palavras ofensivas e de estar abalando o estado emocional, em decorrência do atingimento em sentido desfavorável a valores personalíssimos. Tendo o entendimento supramencionado como base, resta-se disso o cabimento da injúria. Desarte a injúria é comumente consolidada quando o ofensor profere ofensas de âmbito, eu diria, personalíssimo. Então a ocorrência desse crime pode ocorrer de diversas formas mais variadas, já que os valores percebidos por cada uma faz parte da subjetividade humana. É neste giro a honra subjetiva pode ser prejudicada, a depender da personalidade e circunstâncias pessoais e sociais de cada cidadão. Os crimes tipificados podem ser procedimentos mediante queixa-crime, ação penal privada promovida pelo ofendido ou por quem tem a qualidade para representá-la. Artigo 100 do parágrafo 2º do Código Penal e artigo 30 do CPP. Mediante ajuizamento realizado por advogado e com poderes especiais listados em procuração, insta a frisar outro sim, que o prazo para o ajuizamento desse tipo de ação é 6 meses, a contar da data em que o ofendido tiver ciência do autor do fato delituoso e possui prazo material. Portanto, inclui-se o dia do início e exclui-se o final, ao contrário do que acontece na maioria das espécies de prazo. No processo penal, em que exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do final. Esteja atento relacionado aí ao prazo para você aí exercer o seu direito, que é de 6 meses. Importante ressaltar que o inquérito policial nos crimes de ação penal privada só poderá ser iniciado se requisitado pela pessoa do ofendido ou por quem tenha qualidade para representá-lo em juízo, conforme preceitua o parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Por fim, o acusado pode apresentar a defesa em juízo, denominada como exceção da verdade. Nesse diapasão, será a peça processual apresentada pela defesa, ou seja, em prol, benefício do acusado, que tentarão convencer o juiz no sentido de que as afirmações foram verdadeiras. No caso de injúria, a exceção da verdade será incabível, salvo nos casos especificados em lei, no parágrafo único do artigo 139. Entretanto, nobres senhores, aqui está os crimes contra a honra, embasado, fundamentado, dentro do Código de Processo Penal brasileiro. Um grande obrigado, abraço aí para todos vocês. Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube. Receba aí o meu prazer, o meu carinho e o meu amor a todos vocês.